Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 8h02, quadro Check-up no rádio. Hoje recebe com alegria o médico psiquiatra Everson Damasceno para falar sobre burnout e o estresse crônico relacionado ao trabalho. Doutor Everson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Obrigado, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa. Hoje vamos falar sobre um tema bastante urgente, né, e que tem sido importante a gente considerar hoje, tendo em vista que o esgotamento virou rotina, né, na nossa sociedade atual. Então é importante a gente ver, porque é um problema que acaba afetando milhões de pessoas silenciosamente. O que é a síndrome de burnout? O burnout, ele é um termo em inglês que, se a gente meio que realocá-lo no contexto aqui do português, seria como uma síndrome de esgotamento, uma exaustão, né? Que essa síndrome ela é reconhecida pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? E a gente nota que, de certa forma, vai acontecer um distanciamento do indivíduo em relação ao ambiente de trabalho, né? Ele vai se sentir esgotado, vai se sentir sugado, né? Esse processo é um processo gradual. A gente tem que também levar em consideração que isso não acontece da noite para o dia, né? Então é um processo gradual de um contexto de estresse crônico, né? Onde a pessoa vai se desgastando e depois segue no trabalho apenas no piloto automático. Quais são as principais causas e fatores de risco? Sim. As principais causas a gente observa que é principalmente a exaustão relacionada à sobrecarga de trabalho, né? Então vão ser ambientes de trabalho que vão ter excessivamente cobranças, né? Múltiplas tarefas para se resolver, pouco tempo, então trabalha com prazos que acaba não sendo de uma forma real aplicada, né? A pessoa corre contra o tempo para entregar a produção dela. Tem também a questão do ambiente ser tóxico, né? Em relação a, por exemplo, algumas empresas promover a competitividade para que aumente a produção, né? Então, um colega contra o outro, né? Nesse sentido, acaba adoecendo de maneira geral e todo mundo perde no final das contas. Você acha que está ajudando, você está atrapalhando então, né? Exatamente. Porque no final das contas, o que importa para o rendimento é olhar um pouco também para as necessidades do indivíduo, respeitar um pouco os limites e essa velocidade com que ele produz. Só que a gente nota que hoje o foco nessa produtividade faz com que gere esse ambiente competitivo, esse ambiente tóxico, e que muitas vezes tem a falta de reconhecimento também, né? A pessoa se esforça bastante para entregar aquilo ali, né? Para fazer o trabalho dela, mas não tem esse reconhecimento pelo esforço, né? Doutor Everson, como é que eu sei que eu estou realmente com essa crise de burnout? Pronto, então a gente tem que ficar de olho em relação a alguns sinais e sintomas, né? O primeiro é a exaustão extrema, né? Começa com um sono que você dorme e parece que você não dormiu muito bem. É um sono não reparador, que a gente chama. A pessoa ela já acorda com a sensação de que não dormiu, né? Então vem aquela indisposição matinal, aquela falta de vontade de ir para o trabalho. Principalmente tudo isso girando em relação a esse contexto do trabalho, né? A pessoa fica bastante indisposta e desmotivada para o trabalho. Além disso, a gente nota oscilações de humor, né? Uma irritabilidade, né? O principal fator que chama mais a atenção, além disso tudo, né, é também a desmotivação e a desesperança com a vida, né? Então é aí que a gente tem que ficar de olho em relação a abrir quadros depressivos associados a esse contexto adoecedor, né? Então ela pode virar outra doença, então? Pode progredir e vir associada a outra doença, porque o que é que acontece? O burnout, ele é uma síndrome ocupacional, né, relacionada ao trabalho. E com isso pode vir a propensão a quadros de ansiedade, quadros depressivos, que a gente tem que ficar de olho em relação aos sintomas. Inclusive pode ter pessoas que acabam reproduzindo dores inexplicáveis, sem motivos no corpo, dores difusas, que também pode ser um dos sintomas. É verdade que a burnout ela pode causar problema físico também, como dor de cabeça, insônia, por exemplo? Não necessariamente, sabe? Esses sintomas eles podem acontecer, né? Podem vir a acontecer, principalmente dependendo do estresse que a pessoa está exposta. Mas em relação
a causa, a gente nota que é principalmente relacionada a essa questão da sobrecarga, né? E não necessariamente adoece só de burnout quem trabalha muito. Tem também aquele público que está envolvido em uma carga emocional mais intensa. Não é só relacionado à quantidade de trabalho, né? É também a carga emocional. Por exemplo, as áreas da saúde e da educação lidam constantemente com esse contexto de esgotamento, principalmente pela alta demanda, lidar com serviços bastante cheios. Então imagine, por exemplo, um profissional da área da oncologia, que aí lida constantemente com a finitude, né, com a perda dos pacientes. Então isso traz uma carga emocional muito intensa que pode gerar esse desgaste. A Francisca pergunta: trabalho com atendimento ao público e ando muito irritada. Isso pode ser sinal de burnout? Sim, nesse contexto a gente pode ver que é um dos sintomas, né, principalmente essas alterações de humor, e o que ela tem que observar vai ser nesse sentido em torno do funcionamento. Se começar a perceber uma queda no rendimento do trabalho, se, por exemplo, também ela começar a perceber uma exaustão, esse prejuízo na qualidade do sono, como a gente pontuou, né? Isso vai ser importante a gente se considerar. A nossa ouvinte Gilvanete pergunta o seguinte: burnout tem cura ou é uma coisa que a gente vai ter pro resto da vida? Burnout ele é muito limitado ao contexto do trabalho, né? Ele depende muito dessa resolutividade em torno das situações e do contexto do trabalho. Claro que a empresa tem que estar de olho nisso aí para que consiga ter situações de promoção em saúde, né? Para que consiga se trabalhar e amenizar esse sofrimento, né? No caso, ela tem que melhorar o quê? A sua qualidade de vida? Isso. Nesse sentido, quais são os principais objetivos, né? Primeiro, você perceber os sinais do corpo, né? Perceber essas dores inexplicáveis, esse sono que você não está sendo reparador, perceber a exaustão, a irritabilidade e com isso aí procurar uma avaliação. Porque nesse caso, a gente se observa que a pessoa, em primeiro lugar, tem que estabelecer seus limites, né? Entender seus limites, porque essas situações de contexto de burnout acaba vindo a exaustão pela sobrecarga, pelo excesso de trabalho, né, relacionado. Então, nesse sentido, o que ajuda a prevenir é as empresas promovendo segurança emocional no ambiente de trabalho, né, fazendo com que tenha, por exemplo, ações de promoção voltadas à saúde mental dos trabalhadores, né, no sentido de que, por exemplo, como a gente viu, um tópico importante, um fator de risco, essa questão de promover a competitividade acaba sendo negativo nesse sentido. Agora, tem como evitar esse estresse todo, por exemplo? Tem como evitar se a gente partir do pressuposto que as condições de trabalho estejam sendo ideais, né? Porque o burnout pode acontecer, inclusive, com pessoas que, por exemplo, amam o que estão fazendo, amam o trabalho delas, só que com o tempo elas vão se sentindo sugadas e a partir daí começam a funcionar no automático, né? Então é essa a grande questão. Não é pelo fato de que ela não se identifica com o trabalho. Ela dá o sangue, né? Ela se empenha no trabalho dela, naquilo que ela faz, só que as circunstâncias exigem além da conta, além dos limites da pessoa. E isso gera adoecimento tanto do ponto de vista físico quanto mental. Ouvinte conta aqui o seguinte, né? Vou trabalhar à força. Não tenho mais vontade de ir ao meu emprego, me sinto sufocada. Isso me faz adoecer mentalmente? Sim, com certeza. Esse contexto aí é basicamente o que a gente está falando aqui nesse sentido do burnout, né? Porque a pessoa, nesse caso, não vai ter uma qualidade em relação ao trabalho e, consequentemente, isso vai gerar implicações no sentido de e além dos limites, né, de não entender o processo de adoecimento. E isso, como eu falei, é um quadro, é uma síndrome que vai acontecendo de forma silenciosa, né? É um processo gradual, ou seja, não é da noite para o dia, e é um estresse crônico. Então esse estresse crônico, esse contexto de estresse crônico faz com que surja adoecimentos, transtornos mentais associados. Por isso a importância de primeiro identificar os limites, porque você identificando fica mais fácil de você agir. O nosso ouvinte João Medeiros pergunta: os psicólogos dizem que os pais não devem interferir na escolha da profissão do filho, porque senão pode dar essa doença e exposição. Você concorda com isso? Pronto.
Pode acontecer por isso, primeiro pela não identificação, né? Mas o burnout parte em si, como eu já falei, no sentido de mesmo a pessoa se identificando e amando aquilo que faz, aquilo que trabalha, é mais relacionado ao contexto, né? Principalmente hoje a gente nota um culto à produtividade, né? A sociedade hoje ela está muito focada nisso aí de produtividade. Então a pessoa ela trabalha excessivamente, ela só enxerga o tempo dela ter valor quando ela está trabalhando. E aí que é o problema do adoecimento. Não é nem pela escolha do que você faz ou deixa de fazer. Porque, infelizmente, hoje tem muita gente que eu acredito que trabalha com aquilo que está rendendo alguma coisa, né? É algum trabalho que gera uma renda para conseguir se sustentar. Isso também é complicado no sentido de que, às vezes, a pessoa pode não estar fazendo aquilo que se identifica, né? Mas que, desse ponto da produtividade, hoje, a gente vê que esse funcionamento excessivo de culto à produtividade faz com que a pessoa não aproveite nem os descansos, né? Trabalha, dá toda a energia no ambiente de trabalho e quando chega em casa não consegue mais fazer nada, né? Você deixou bem claro aí de que o ambiente de trabalho favorece bastante essa questão do burnout, né? Agora, como é que eu devo lidar com esse ambiente tóxico? Pronto, nesse caso, para lidar com o ambiente tóxico, primeiro a gente tem que ver essa questão de estabelecer os limites, né? Você entender como é que está o funcionamento de si mesmo, né? Essa questão desses sinais, estabelecer pausas reais. Eu percebo muito no consultório, as pessoas quando chegam com esse processo de adoecimento, com esse contexto do burnout, elas, por exemplo, acabam sendo incomodadas, inclusive nos fins de semana, né? Não tem esse distanciamento, né, do trabalho. Por mais que trabalhe de segunda a sexta, fim de semana o WhatsApp tá lá bombando, né? Cheio de mensagens, muitas demandas, né? Isso acaba adoecendo, porque a pessoa, quando deveria ter o descanso no fim de semana, acaba que está ali com aquelas situações, aquelas demandas do trabalho que podem gerar ainda mais esse processo de adoecimento. Então, pausas reais. Quando for tirar férias de verdade, né? Se desligar do celular, né? E o ideal, principalmente eu acredito, é ter um número separado para suas demandas profissionais, para que não seja um número de telefone só, né? Para suas questões pessoais e profissionais. Porque aí, nesse caso você vai estar lidando diariamente com isso. Então é meio que delimitar um pouco essa questão de vida profissional e vida pessoal. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor, eu trabalhava como faxineira por muitos anos e acabei me esgotando porque eu trabalhava também em bonelaria e restaurante. E sempre a carga horária era muito grande e me deixava muito exaustivo. E recentemente, eu estou com 40 anos, decidi tirar carteira para me trabalhar de motorista, que é um serviço leve. E também os anos que eu trabalhei de faxineira acarretou que eu acabei adquirindo uma doença que eu não posso andar de bicicleta, não posso carregar peso. Isso foi muito ruim, que eu tive que dizer para todo mundo que eu trabalhava que eu não podia mais. E tu, Everson? Pois é, a gente vê que ela recorre a muitas coisas para tentar um modo de remuneração, né? Eu acredito que talvez essas funções que ela tenha desempenhado, o grande problema vai ser a sobrecarga de tarefas e ao mesmo tempo uma remuneração muito baixa, que aí faz com que a pessoa, muitas vezes, ela recorra a mais de um meio como forma de tentar sobreviver, né, financeiramente. E isso acaba adoecendo de certa forma, porque a qualidade do trabalho, principalmente desses trabalhos mais básicos, mais manuais, acaba sendo muito baixo. A remuneração, o reconhecimento é muito baixo. As pessoas pagam pouco e esperam muito, né? Bom dia, eu trabalhava com atendimento ao público, amava meu trabalho, mas com o passar do tempo fui me sentindo muito cansada, muito irritada e cheguei ao ponto de sempre quando eu vestia a farda da empresa eu já começava a chorar. Eu começava a tremer e quando eu chegava na empresa eu era do mesmo jeito e por várias vezes pensei em me jogar da moto no caminho do trabalho, não queria morrer, eu apenas queria sofrer um acidente para ficar afastada da empresa. Pensei também em jogar água quente no meu próprio corpo. Foi quando eu resolvi pedir para sair da empresa, porque eu vi que a minha saúde mental já estava muito comprometida. E depois que eu saí dessa empresa,
Hoje me sinto muito bem, graças a Deus. Acredito que eu estava com burnout. Você concorda com ela? Com certeza. Isso aí é se a gente puder exemplificar e tentar trazer uma esquematização de como funciona o processo de adoecimento do burnout, é isso aí. A síndrome, nesse sentido, vai estar circunscrita, ou seja, relacionada ao trabalho, né? O adoecimento da pessoa se ateve, principalmente nesse período onde ela trabalhou, né, nesse contexto adoecedor, né? Então a gente nota que ela teve todos os sintomas, né? E inclusive eu diria que ela abriu um quadro depressivo nessa época, porque um fator que chama a atenção é esse potencial, esses pensamentos de autoextermínio, né? De tentar se machucar, de fazer alguma coisa contra a própria vida, para você ver o tanto de desespero que isso provoca, né, nas pessoas em relação a esse contexto, porque é uma relação em que ela não pode deixar o trabalho pela dependência em relação à questão financeira, mas que também o contexto de trabalho acaba adoecendo e diminuindo o rendimento e a funcionalidade cada vez mais do indivíduo. Quem está com burnout, ele pode se afastar do trabalho? Quem está com burnout, sim, pode se afastar pelo trabalho, só que a grande questão do diagnóstico do burnout é que, como ele é uma doença ocupacional, geralmente é a medicina do trabalho que estabelece esse nexo causal. O nexo causal é a relação entre a doença e o processo, né, de adoecimento no contexto do trabalho. Só que o que é que acontece? Nesses casos é importante procurar uma avaliação psiquiátrica, porque a gente vai ver que muitos desses sintomas vão ser justificados já por um transtorno mental instalado, né? Principalmente quadros depressivos ou quadros ansiosos que podem estar relacionados, né, a esses sintomas. E aí a importância de, por exemplo, a gente tentar instituir um tratamento medicamentoso como uma forma de tentar aliviar esses sintomas. O ouvinte quer saber se exercício, meditação ajuda realmente a quem está com burnout. Sim, contribui, é uma ferramenta. Mas não resolve, né? Não resolve, né? É uma ferramenta importante, né, para tentar se manter presente, né, mais presente, ou aproveitar um momento de relaxamento. Como eu falei, o descanso real é muito importante. As pessoas, o grande problema do adoecimento pelo burnout é a pessoa que não consegue se desligar do trabalho. E principalmente tem essa falta de ineficiência, esse sentimento de ineficiência. É como se ele não está conseguindo fazer o suficiente pelo trabalho. Então é um processo que tem uma autocobrança muito grande também. O ouvinte quer saber aqui o seguinte, né? A quem bater, qual a primeira porta a bater quando você está com burnout? Pronto, a primeira, se você perceber, por exemplo, esses sintomas relacionados a alterações de humor, irritabilidade, né, se já tiver, por exemplo, tendo esses sentimentos de desesperança com a vida, pensamentos recorrentes relacionados à morte, né, exaustão, cansaço físico, um sono não reparador, eu indicaria com certeza uma avaliação psiquiátrica. Quando você percebe antes disso, quando esse processo de adoecimento é menos intenso, um acompanhamento psicológico já é fundamental nesse sentido, para conseguir tentar, inclusive a partir daí, já buscar uma resolutividade ou amenizar essas circunstâncias, porque, como a gente falou, identificar os limites é o primeiro passo para você começar a entender e começar a limitar o seu trabalho àquele contexto, né? E tentar isolar um pouco mais e também aproveitar a vida pessoal, né? Doutor Everson, é verdade que muita gente só percebe que está com burnout quando já está no limite? Sim, sim. É um processo muito silencioso, exige tempo para que seja instalado, né? São milhões de pessoas com esse problema hoje em dia, né? Então, não é fácil. Você começa a perceber alguns sinais, como por exemplo essa questão da irritabilidade, você não tendo mais disposição e ânimo para frequentar o ambiente de trabalho, né? Então, é aí que chama a atenção. Tem mais pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte, criança pode ter síndrome de burnout? Não, aí é diferente. É mais para quem trabalha, então. É mais para relacionada ao trabalho. É uma doença ocupacional, não tem nada a ver com crianças. Certo? Se você não procurar ajuda,
Como é que fica? Você vai sempre aumentar mais ainda o nível de estresse? Sim, sim. O estresse ele é crônico e pode ser cumulativo, né? Se não tiver uma resolutividade em relação às circunstâncias do trabalho, continuar sendo um ambiente adoecedor, um culto à produtividade, né? A competitividade muito grande, isso vai ser um desgaste. É essa a questão. O burnout é um processo de desgaste que finaliza, que chega no esgotamento, né? A pessoa ela vai sendo sugada ao longo do processo de trabalho e é aí que surgem os transtornos mentais, como a depressão, por exemplo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu queria falar a mesma coisa que essa menina falou. Não de me matar, nem fazer coisa parecida. Mas eu trabalho num lugar há 10 anos e eu me sinto super irritada. Eu não consigo mais fazer nada com dedicação. Tanto é que eu não consigo mais nem suportar a minha patroa, certo? E assim, é demais. Eu não vejo a hora, eu venho à força para o trabalho. Eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Eu só sinto paz na minha casa. No serviço eu não tenho essa tranquilidade. Tudo me irrita, tudo me irrita. Obrigada, tenha um bom dia. Vale a pena permanecer num trabalho como esse? Claro que a questão da sobrevivência também financeira, mas vale a pena se manter num trabalho desse? Pois é. É uma coisa que o indivíduo que vai ter que decidir. Será que realmente vale a pena eu continuar adoecendo nesse contexto por causa da questão financeira? É porque, infelizmente, muitas vezes tem pessoas que não têm outra alternativa. E não? pesa bastante, né? Pesa bastante no bolso. Então, assim, ficar na situação de desemprego, naquela incerteza, também é complicado. Então, é aí que entra como uma relação até abusiva, digamos assim. Porque é um trabalho que explora bastante, que tem uma remuneração baixa, só que o sujeito, ele acaba se desgastando por causa disso, né? Então é difícil você estabelecer seus limites, mas ao mesmo tempo decidir abandonar esse contexto de adoecimento. Dr. Everson Damasceno, ele é médico psiquiatra, atende aqui em Caicó na Clínica Santana, não é isso? Na rua Joaquim Gregório, 692, bairro Penedo. O WhatsApp 849-9915-5767, aqui além de Caicó, mas aonde? Em Acari e também em Cruzeta. Lá em Acari, você sabe o nome da clínica? Na Clínica Sabrina Karen e em Cruzeta na Clínica Castro. Obrigado pela sua participação, volte sempre aqui no nosso programa. Obrigado, Marcos. 8 horas e 25 minutos, já a gente